Na Baruch FM, um papo bem descontraído na sua web rádio. Vozes no Palco. Baruch FM apresenta... Eu vejo o teatro como um instrumento de provocação. O teatro pra mim ele é tudo. Hoje eu não vivo mais sem ele. Em produção. O teatro pra mim é a união de várias pessoas que tem algo a mostrar, que tem algo a falar pra sociedade. É uma grande responsabilidade. Casa lotada, energia muito boa. Simplesmente incrível. A gente está tratando de dois pontos que foram marginalizados, a drag e o teatro de revista. O mundo está mudando, você não pode mais falar que o preto do leite, a mulata, você pode falar um monte de coisa agora porque você está trabalhando, não porque é proibido, porque é chato, mas porque você tem que incluir essas pessoas e tem que acabar com essas diferenças. Alguém tem que ajudar a gente! Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, Neide Veneziano apresenta a versão contemporânea do Teatro de Revista. Musical da premiada diretora, atualiza gênero por meio da diversidade e da inclusão, com drags e sem machismo. Com direção musical de Dagoberto Feliz, tem trilha original de Danilo Dunas, cenário e figurino de Kleber Montanheiro e coreografia de Paula Flaimban. São 18 cenas, 12 atores no palco e músicas inéditas cantadas ao vivo. Eu sou do tempo do deslumbre do amor, em que Virgínia Lani era o cor, do quarto maior que já se viu, em todos os pintos que cresceram no Brasil. Meu grande tempo é de mal no roteiro, eu que deixava toda noite de brincheiro, com muito luxo, fantasia e esplendor, e aquele toque de malícia e bom humor. Dagoberto Feliz fala sobre a montagem do espetáculo. É um encontro com uma formação de teatro de revista, de teatro épico, de teatro com triangulação e de teatro musical brasileiro, com canções feitas para o espetáculo, muito bem feitas pelo Danilo Dunas. Tem esse reencontro com a Neide, mas tem principalmente um reencontro com essa forma de teatro popular, de estética popular. Isso é muito gostoso de rever. Existiu também dentro do projeto um encontro com uma boa parte do elenco, que era um encontro de máscara do palhaço, se existia alguma relação com a máscara drag. E a gente discutiu, experimentou, brincou e descobrimos algumas igualdades bem gostosas e algumas diferenças também bem gostosas. Então isso foi um ponto de partida para, inclusive, eu não sou drag, não faço drag, até para poder brincar com essa estética também. E aí, a partir daí, a gente conseguiu achar um diálogo legal, aproximando máscaras. E acho que é isso, acho que é o mais importante. Eu sou de um tempo tão feliz que já passou, em que as vedentes mais chuteiras davam show, com cartas pupas, paetês por desejo, todos clamavam na fila do gargarejo. Quando abriam a cortina de veludo, eu entregava para o público de todo, entrava a orquestra no cenário que seduz, com passarela, escadrão, casca de luz. A trilha original é de Danilo Dunas, que relata sobre o processo de criação. Veio o convite do Dagoberto e falou: eu acho que eu estou envolvido num projeto, acho que tem a ver com o tipo de música que você faz, porque eu já compus e gravei várias marchinhas, sempre carregado no humor, na crítica social, na crítica de costumes. Participei já de um concurso de marchinha, fui finalista lá no tradicional concurso lá de São Luís de Paraitinga e tal. E ele conhecia alguma dessas músicas, sempre, como eu falei, com muito humor e tal, crítica social. E me apresentou a Neide, que eu também já conhecia, ela me conhecia, mas num outro contexto completamente diferente. E foi um encontro maravilhoso, na verdade, um reencontro. E até com as drags, para mim foi um reencontro, porque
Eu me lembro que um dos meus filmes preferidos de infância era Priscila, a Rainha do Deserto. É verdade. E eu sempre fui fascinado por esse universo e nunca imaginei, para mim é uma grande honra que não vou dizer a minha primeira, mas uma das primeiras peças de teatro para a qual eu componho música seja protagonizada por drag queens. É uma coisa que eu tenho muito orgulho, eu sempre falo. Eu estou muito feliz de trabalhar com elas defendendo a minha música. Quando você compõe na sua casa, né, sozinho, de madrugada, naquele silêncio, e depois você vê a música tomar corpo por um elenco desses, com esse luxo, com esse glamour, com esse talento, é a maior realização que um compositor pode ter. Eu sou muito grato a elas. E aí, o processo de criação, né? Não existe nada pior para o compositor, e isso não sou só eu que falo, Tom Zé já falou isso, entre outros compositores, que uma folha em branco, né, com a liberdade total. Porque você pode ir tudo, você não sabe nem por onde começar. Então não há nada melhor do que uma pessoa falando, não, vai por aqui, aqui não pode, aqui não pode. E foi muito bom trabalhar com a Neide, justamente por isso, porque a Neide chegava e falava, olha, eu preciso de uma música para essa cena que diga mais ou menos isso, e quem vai cantar vai ser tal personagem. Então ela já me brifava de um jeito, já me pautava, eu odeio essas expressões, ela já me pautava de um jeito que metade da música já estava pronta. Né? Ela até fala, nossa, mas você fez muito rápido. Não, eu fiz muito rápido a música porque você já me deu meio caminho. Eu já sei o que a música precisa falar, eu sei quem fala, eu sei o gênero, né? É uma marchinha, é um foxtrot, é uma polca e tal. Então, para mim foi muito prazeroso. Eu acompanhei os ensaios e enfim, agora estou ansioso para essa estreia. Paula Fleiman assina a coreografia e fala desse desafio em participar do projeto. E ele falou, olha, tem um projeto aí com drag queens. Eu falei, aceito. Eu não sei o que é. Ou quando eu vi drag queen, eu falei, sim, eu vou. E aí, enfim, eles falaram para coreografar um teatro de revista com a Neide Veneziano. Não conhecia a Neide. Eu falei, claro. Aí passei a conhecer a Neide e ela falou, bom, enfim, você vai ter que coreografar um teatro de revista, coisa que eu nunca tinha feito antes. E aí você vai ter que fazer isso assim, assado. Ela começou a me mandar um monte de referência, falar um monte de coisa, né? Porque enfim, ela sabe tudo de teatro de revista. Então, ela começou a me dar todas as referências possíveis. Aí ela chegou um dia pra mim e falou assim, você vai ter que fazer uma apoteose. Falei, tá bom, né? A coisa mais linda que você já fez na vida tem que ser. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí mandou milhares de vídeos, né, de apoteose, de teatro de revista. Então, foi muito gostoso participar desse projeto, porque sim, foi uma coisa nova pra mim, né, junto com as drags, que aí tipo, ficou mais legal ainda. E acho que é isso, todo mundo foi contribuindo para a coreografia, eu digo, né, porque são corpos diferentes aqui, né, que têm habilidades diferentes. Então tudo isso, né, conforme eu fui coreografando, né, com as referências da Neide e com todas elas aqui, conforme a gente foi fazendo, foi levantando o espetáculo, coisas foram acontecendo com o que elas mesmas, né, traziam com os corpos delas, o que elas propunham, enfim. Paula, tem uma coisa, não é musical. Aí eu falava assim, não, tudo bem, não é musical Broadway. Eu falava, não, tudo bem, o que será que quer dizer com isso? Daí ela falava assim, ela ilustrava, não tem tipo, pirueta, vai, não sei o que, não tem isso. Você busque através da música e da coreografia contar a história muito mais do que colocar passos difíceis ou coisas. E aí, acho que dessa forma que a Neide está me explicando, eu também entendi o que ela queria nesse sentido de diferenciar, né, a Broadway do teatro de revista, né, do que a gente ia fazer aqui, enfim, do que a gente está fazendo agora. Então acho que isso também, falando coreograficamente, tem a ver essa diferença, sabe? Era muito mais importante, e é muito mais importante a gente contar a história com os corpos do que a gente fazer coisas difíceis, né? Tem coisas difíceis? Algumas, né? Algumas difíceis, mas eu acho que basicamente é isso, sabe? O importante é contar a história mesmo. O cenário e figurino é de Kleber Montanheiro, que relata sobre a composição da estética da revista. E assim, a ideia era a gente trabalhar um pouco com as referências da revista, né? Mas entender um pouco nesse momento como que esteticamente ia se compor, né? Então, tinha uma brincadeira de entender um pouco as figuras das drags, né, que elas faziam, e trazer
para o número da revista. Então não seria nem só as personagens da revista e nem só as drags, é trazer um pouco dessa união, né? Tanto que a primeira ideia foi brincar com as comércios, né? Que elas podiam ser preto e branco, porque faz uma dupla, né? Que tem a ver com a ideia do teatro de revista, né? E aí brincar um pouco com a referência que eu tinha do trabalho delas, né? Então a gente foi adaptando e recriando, unindo as duas coisas, né? Claro, aí tem uma cena de couro, tem as vedetinhas, então elas têm uma base igual, como era na revista, né? Com as cabeças e tal. Mas a ideia foi aproveitar um pouco dessas figuras e ir adaptando, trazendo para a revista, fazendo o caminho de essa via de mão dupla, né? Até encontrar aqui. E a parte da cenografia a ideia era que fosse muito simples, porque o foco está nelas. Então a gente escolheu 2 elementos, que foi a escada e a cortina, né? Então eu falei, vamos fazer uma cortina aqui com manobras diferentes, uma abre para o lado, outra sobe francesa, brincar um pouco com essa referência que a gente tinha da revista, mas de uma forma simples e criar um dinamismo, né? Uma dinâmica com essas cortinas. Sou muito mais do que uma mera alegoria. Sou a revista brasileira e quero um dia deixar de novo uma plateia toda pronta. Na apoteose me aplaudindo em pé. Revista Babadeira acontece na sede da CIA da revista, sexta e sábado às 21 horas e domingo às 19 horas. A temporada acontece até 19 de março, entrada gratuita. São 18 cenas, todas com músicas inéditas e cantadas ao vivo. 12 artistas no palco, 10 drag queens e 2 músicos. Drag queens já não representam somente entretenimento. Artistas drag queens lutam pelos direitos da comunidade gay e defendem a causa com um fervoroso ativismo político. Todos sabemos que desde a Grécia Antiga, ou até antes, homens se vestiam de mulheres para representar figuras femininas, já que as mulheres eram proibidas de participar de uma peça de teatro como atriz. Quando ouvimos o termo drag queen, a imagem que nos vem à mente é a de um homem vestido exageradamente de mulher. Só que o termo drag vai muito além dessa definição. Homem vestido de mulher. O corpo de uma drag é uma tela em branco, que pode ser pintada e decorada como quiser. Para o elenco, é uma emoção participar desse espetáculo e poder falar e valorizar a arte drag queen. Eu, além de drag, eu também sou ator, né, de formação, sou formado em arte cênicas pela Unicamp e tenho contato com o teatro de revista desde lá. Assim, eu me lembro que nas aulas, né, sobre teatro, história do teatro brasileiro e tudo mais, quando a gente estudava o teatro de revista, o nome da Neide era sempre citado, né, porque ela é essa pessoa que pesquisa a referência. E quando eu fiquei sabendo deste projeto, eu fiquei assim interessadíssimo, porque eu falei, gente, eu preciso trabalhar com a Neide, assim, tipo, sempre ouvi falar, mas nunca tinha, né, tido essa oportunidade. E acho que cada uma aqui chegou de um lugar, de uma referência, né? Tem pessoas aqui no elenco que são drags de muito tempo, né? Como por exemplo a Alexia, né? Que já tem mais de 25 anos de carreira? 26 anos de carreira. Não, mas tem que falar, porque a Alexia é um patrimônio, é uma lenda da cena drag brasileira, assim. E tem drags, assim, de todos os estilos, de todos os lugares. E a gente se encontrou nessas oficinas aqui que a Neide começou a oferecer a partir do fomento, né? Foram 3 oficinas, uma oficina vocal, né? De expressão vocal para drag. A outra oficina que foi a com o Dagoberto, né? Que ele já falou um pouquinho, né? Sobre a máscara e a relação da máscara com a drag. E a terceira oficina com a própria Neide sobre a história mesmo do teatro de revista e exercícios teatrais a esse respeito. E todo esse projeto ele se pautou nesse lugar de tentar relacionar essas duas formas, né? O teatro de revista com a drag. Onde que essas duas artes se encontram? Então foi muito nesse lugar, assim, da gente desconstruindo e reconstruindo novas possibilidades, né? Posso só adicionar uma coisinha? Acho que vale dizer que drag não tem um curso, né? A gente aprende no camarim
Acho que o YouTube hoje é um grande aliado, né? Mas a gente aprende muito entre a gente. Então, tá nesse processo, tá nessas oficinas, foi de uma riqueza muito grande e veio de uma soma, né? A gente também já tinha uma bagagem, foi essa bagagem de rua, vamos dizer assim, que a gente aprende. E aí juntou com essa coisa que às vezes é um pouco mais acadêmica, mais vem da vivência do teatro, vem das artes cênicas. Eu, por exemplo, fiz psicologia, não sei nem o que eu tô fazendo aqui às vezes, mas eu tô aqui e eu tô adorando aprender. Então, obrigado, gente. Alexa, pode responder também? Alexa e o Tony. Eu acho que o que eu tenho que acrescentar é, assim como o Pedro, a vocês, eu também estudei a Neide na faculdade. O encontro se deu através do Cláudio, que nos uniu, né? E começamos. E a Neide, de cara, ela viu muita potencialidade no trabalho da drag e essa correlação com o teatro de revista. Ela sempre diz que a revista é o gênero perfeito para drag, né? E se você for observar algumas casas mais tradicionais de São Paulo, agora olhando para o ambiente drag, a revista está presente até hoje em alguns detalhes. Assim. Nós temos comércio, nós temos vedetinhas, nós temos as grandes estrelas. Então, eu acho que isso nada mais é do que uma retomada e também uma oportunidade da gente poder revisitar o nosso próprio gênero, né, enquanto drag, unindo forças com teatro de revista. Tony, você quer falar? Eu sempre fui apaixonado pelo universo drag, né? E a revista também é uma coisa que eu sempre gostei. E a Neide sempre falou, eu tô louca pra fazer uma revista grande de novo. Que ela já tinha feito há muito tempo atrás. Ela falou, por acaso, com o Dagoberto. E eu falei, Neide, se você fizer uma revista, me chama, eu vou adorar fazer uma revista, né? Agora, quando aconteceu os cursos, eu terminei vindo exatamente, era aquela situação que eu acho que a maioria do pessoal que conhece, aquela situação pós-pandemia, todo mundo meio que em casa, alguns trabalhando em casa, querendo fazer coisas, e em casa querendo já matar o cachorro, o gato, a mãe, o tio e tudo mais. Eu falei, nossa, vai rolar uns cursos, eu vou fazer uns cursos para não ficar em casa. E aí foi engraçado que eu li, que quem dava o primeiro curso, que era o de canto, é o Marcelo Boffa, que também é meu amigo, né? Aí eu liguei pro Marcelo, eu queria fazer esse curso de canto. Ele assim, Tony, eu acho que não vai dar. É para um público muito específico. Assim, é para drag queens. Eu falei, tá. Aí liguei pra Neide. Neide, eu queria fazer o curso de canto. Você pode, claro, vai, faça. Aí eu falei, Marcela, a Neide autorizou, você vai ter que me aguentar, entendeu? E aí eu comecei a conhecer todas as meninas, algumas que nem estão aqui com a gente, né? E a gente se divertiu muito em todos os cursos. Nós nos divertimos muito, aprendemos muito e nos divertimos muito. E quando a Neide falou, você quer fazer a revista com elas? Eu falei, eu vou adorar, já estou me divertindo com elas nas aulas, imagina fazer espetáculo, entendeu? Então, eu estou aqui amando, me divertindo e descobrindo uma outra forma de fazer teatro, se divertindo mais. Eu acho que eu estava me divertindo um pouco em teatro. Eu estou reaprendendo a me divertir um pouco em teatro, isso é legal. Eu queria falar um pouco sobre a importância desse projeto, enquanto arte drag mesmo, porque a arte drag ela é muito marginalizada ainda, né? Mesmo que ela esteja agora alguns caminhos abertos no mainstream, né? RuPaul, Pablo, Glória, mas só a gente sabe o quão difícil que é pra gente fazer o que a gente faz, entendeu? E a gente faz isso tudo muito sozinho. A gente faz nosso show, a gente faz nosso figurino, a gente se vira, né? E a gente se vende, a gente faz tudo sozinho. Então, poder juntar com pessoas que a gente já trabalhava junto na noite, né? Se encontrava loucas na noite e tal. Mas, além disso, poder se encontrar e trabalhar junto e potencializar tanto a nossa arte quanto o teatro de revista está sendo muito, muito importante, muito legal. E ver que a nossa arte está sendo valorizada de alguma forma também. E a gente está acostumado a se virar, né? Tipo, a Neide fala que a gente está dando o braço maior que a perna, mas né? Drag é isso, drag e teatro de revista é isso, a gente se vira mesmo. E eu acho que está sendo muito legal poder também entender, ter direcionamento, porque também a gente se dirige, né? Então a gente nunca tem essa direção cênica nossa, assim, a gente faz tudo e poder ter a Neide, Dago, Paulão, Danilo, todo mundo ajudando a gente, está sendo muito legal e está sendo muito potente
E eu sei que a gente aprendeu muito com a Neide, mas eu tenho certeza também que eles aprenderam muito com nós. Acho muito importante, como a Ginger falou, a gente acaba sendo muito, sempre na boate, a gente está sempre inserido nesses lugares, eu acho que a gente está em cena aqui, num espetáculo, dentro de um teatro, com as pessoas confortavelmente sentadas, sem ter um estrobo piscando na nossa cara. Eu acho que isso pessoas sóbrias assistindo a gente, então isso é muito importante. Porque como a gente está ainda muito marginalizado e tem uma coisa que assim, às vezes tem gente que vê a arte drag ainda como uma coisa muito, não entende que dentro disso aqui a gente leva 4, 5 horas para se montar. E não é só a maquiagem, né? É maquiagem, é moda, é dança, é perucaria, são várias artes dentro de uma só. Então assim, não é fácil fazer. Então tá aqui e poder mostrar para o público que isso aqui é uma arte também, a arte drag é uma arte, é muito importante pra gente. Complementar que assim, complementar isso que a Delores disse, que a gente desde 2016 a gente escreve projetos, manda para editais, a gente já escreveu muito projeto, tentando mandar para edital e tudo mais, mas a gente tem um pouco a sensação de que quando chega lá a palavra drag, rola esse lugar de que, inclusive a gente vê isso dentro das artes, que as outras artes entendem a arte drag como uma arte menor, entendem como uma arte assim, de menos valor. E agora eu acho muito importante essa iniciativa da Neide, assim, eu acho muito necessário que chegue alguém, por exemplo, como a Neide, né, que tem esse histórico no teatro e tudo mais, que chegue falando assim, gente, não, vamos puxar a drag pra cá pro teatro de revista e vamos ver o que dá, porque eu acho que faz parte desse caminho de começar a valorizar um pouco mais e falar, olha gente, tá vendo? É possível, é arte, isso acontece. Eu acho que assim, é um espetáculo feito por drag queens. Pessoas que têm a vivência da arte drag, não são atores que estão se montando, tem um maquiador e vai lá e criou um visagismo para ele foi lá e colocou. Então assim, isso que é muito legal, porque todas exercem o trampo da drag mesmo, o ofício da drag, então isso é muito legal. Acho que drag é uma coisa muito distante, que às vezes fica num buraco, né, no final da Rua Augusta, geralmente é essa imagem que as pessoas têm. Mas eu acho que a peça ela vai justamente numa direção contrária, ela retrata justamente o Brasil. Então eu acho que qualquer um que vem assistir vai se identificar com alguma cena, né? Tem cena que retrata a rua de baixo aqui, porque é isso, nós somos um monte de palhaço, com 2 quilos de maquiagem, umas perucas elaboradas, mas a vivência que a gente tem por dentro e o que a gente está colocando no palco é a mesma vivência da pessoa que está sentada na plateia. E eu acho que é isso que tem que ser o atrativo para as pessoas, né? E lembrando também que é um espetáculo feito por drag queens, mas não é um espetáculo para drag queens. É um espetáculo para o público geral. A gente traz essa temática que são personas e artistas drags, mas não são pensados, o espetáculo não foi pensado só para esse público. Ele é um teatro de revista que traz como foco esse tipo de artista, mas não é só para esse público. Então... Já entendi que não pode. Já me desconstruí. Olha como é que eu me desconstruo rápido. Então, vamos fazer uma que todos gostam. A Vedete! Com roteiro costurado a 4 mãos, Neide Veneziano, Dagoberto Feliz, Delonis Drag e Alexia Twister, Revista Babadeira é um espetáculo de teatro de revista contemporâneo e atualizado, por meio da ótica da diversidade e inclusão. As primeiras etapas do processo de montagem envolveram, além da pesquisa, diversas oficinas, e o diretor musical Dagoberto Feliz fala da importância da formação. A gente tem falado muito de diversidade, inclusão, né? E assim, você não tem uma escola de drags, ou tem alguns cursos, tem algumas pessoas que ainda fazem, o pessoal de Santos, que fala que é de Santos, que eu sou de Santos, todo mundo tem que saber a de Santos também, mas bem, mas assim, é espaço para poder estar em cena, né? Além de uma escola, além de cursos, além de estudos, também o espaço de poder experimentar. Você tem a formação, mas você também tem que ter um tempo de palco. Todas têm tempo de palco como drag. Como é que se transfere, ou se adapta, ou se cria um espaço para a drag dentro de uma outra área que, não, a drag aparece de vez em quando. Não, também é um espaço de drag. Então as coisas como formação, como espaço para que as pessoas possam exercer
o seu ofício escolhido. E, duas diferenças. Nesses 4 anos passados, esse tema era absolutamente impossível de ser colocado. Impossível. Agora, pelo menos, nesses próximos anos, vai se poder colocar em discussão. Não é fácil também, porque o pensamento é sempre do grande evento, é sempre do... E aí, esse projeto de formação, projeto de permanente, de uma política cultural pública permanente, também é visto tanto pela esquerda quanto pela direita como faz um evento político e está todo mundo feliz. Não, nós queremos uma política pública constante para drags, para atores, para músicos, para quem puder e quiser fazer isso. Chega. Eu tinha tudo para ser um agroboy. Meu pai, o meu herói, me ensinou o que era a vida. Não fala fino, ô menino, que isso é feio. E batia sem o freio, e a lição foi aprendida. Autoridade no assunto teatro musical brasileiro, Neide Veneziano apresenta resultado de sua pesquisa sobre o formato contemporâneo do gênero teatro de revista, com a estreia de Revista Babadeira. Drags são hiperbólicas, são grandes, são fascinantes. O teatro de revista é o gênero mais apropriado para elas, afirma Neide, que propõe um formato contemporâneo para o estilo "vamos atualizar o discurso". A gente está tratando de 2 pontos que foram marginalizados: a drag e o teatro de revista. O teatro de revista também era marginalizado e era raro se aventurar, algum pesquisador se aventurar. Eu fui a primeira na universidade que resolveu fazer uma tese sobre teatro de revista. E aí as pessoas descobriram que esse é um gênero a ser estudado, que o teatro popular existe sim e era forte. E a mesma coisa com as drags. Então, a gente tem essas 2 vertentes correndo paralelamente, sendo marginalizadas, e está na hora de acabar com isso. Então, o mundo está mudando. As pessoas, eu acho que isso você também precisa dizer, eu não sei se você quer dizer na sua... O mundo está mudando, você não pode mais falar que o preto do leite, a mulata, você pode fazer um monte de coisa agora, porque você está trabalhando, não porque é proibido, porque é chato, mas porque você tem que incluir essas pessoas e tem que acabar com essas diferenças. E aí está o nosso espetáculo, que também está trazendo a história e está trazendo a proposta de inclusão. Agora deixa que vai ter que se virar, mas encontro o meu lugar em São Paulo, aqui sou eu. Pronto, vamos ter um caipira na nossa revista. Meninas! Oi! O garoto filho do agronegócio está faminto. A temporada acontece de 20 de janeiro a 19 de março. Sessões sexta e sábado às 21 horas e domingo às 19 horas, no Espaço CIA da revista, que fica na Alameda Notman 1135, no bairro Santa Cecília. Telefone para mais informações 011 3791 5200. Repetindo, 011 3791 5200. O horário da bilheteria apenas no dia da sessão. Abre com 1 hora de antecedência, a entrada é franca. Mais informações pelo Instagram, @Teatro de Revista Resistência.
Neide Veneziano e Danilo Dunas falam sobre a escolha do espaço CIA da revista. Eu acho que a escolha também do local, a escolha desse teatro tem a ver com as propostas do Kleber e a gente pensar que isso combina extremamente com a arte drag e com o teatro de revista. A gente está falando de coisas alternativas, não é alternativas, underground, vamos falar, né? Não sei se é esse nome. Agora, essa proposta de trazer as pessoas para cá também, para assistir, tem a ver com tudo isso que a gente está querendo, porque a gente está querendo isso, né? Não é? Foi difícil, mas O teatro revista, uma das traços principais é trazer temas da atualidade, né? Falar sobre o que está acontecendo agora, né? E essa questão do centro, por exemplo, né? Tem uma cena aqui que a gente não fez, mas fala sobre essa questão dos moradores de rua, da população em situação de rua, que é uma coisa muito presente aqui no centro. Muita gente tem medo de frequentar o centro, porque também tem muito preconceito em relação à população de rua, e é uma coisa que a gente quis trazer, porque não tem como a gente falar sobre São Paulo, quer dizer, o Armando chega em São Paulo, o que é São Paulo hoje? Né? São Paulo do inferninho, das boates e tal, mas também é uma cidade que viu a sua população de rua crescer dramaticamente nos últimos 4 anos, né, principalmente, né? Então tem que estar presente. Da mesma forma, a questão, por exemplo, das doenças, que é o quadro, que é uma convenção do teatro de revista, né? E a gente também pegou esse quadro, essa convenção, e atualizou, né? Então, quais são as doenças que assombram hoje o Brasil, né? Metaforicamente ou não. E é isso. Então, para a gente é especial cantar uma realidade que está do outro lado da rua, né? Quer dizer, não colocar o teatro numa redoma de vidro, né? numa bolha, numa torre de marfim, fazer o teatro falar sobre o que está acontecendo aí do outro lado. Produtor, ator, diretor e iluminador Kleber Montanheiro é um profissional que atua em diversas áreas do fazer teatral. No espetáculo Revista Babadeira, ele assina a cenografia e o figurino e faz um convite ao público da Rádio Baruch FM. Olá, ouvintes da Rádio Baruch FM, eu sou Kleber Montanheiro, diretor do Espaço Companhia da Revista, e eu estou aqui para convidar vocês para assistirem o espetáculo Revista Babadeira, um espetáculo da Neide Veneziano que está em cartaz no Espaço Companhia da Revista de sexta a domingo. Esperamos vocês! Durante muitos anos, dizia-se, a revista é o gênero de teatro que melhor representa a ideia que o Brasil tem de si. E que ideia seria essa? A resposta vinha rapidamente: samba, mulher e carnaval. Essa era a cara do Brasil transmitida pelo nosso teatro de revista, notadamente a partir dos anos de 1940, quando o grande produtor Walter Pinto inaugurava a era das grandes vedetes. Anos se passaram, os tempos são outros. O discurso machista daquele teatro de revista, que parecia ser somente uma leve brincadeira, já não se encaixa na nossa realidade mutante. Ria-se da lentidão do idoso, da preguiça do malandro, da indolência indígena. Ríamos do negrinho esperto que roubava o pão doce e, principalmente, aplaudíamos a mulata que nos enlouquecia com seu gingado. Ríamos em coro, sem perceber o mecanismo invisível das hegemonias. A voz do teatro de revista aos poucos silenciou-se. A boa notícia é que ainda temos a fórmula brasileira. Trata-se de uma estrutura que reúne quadros e episódios fragmentados, sempre ligados por um fio condutor cômico, crítico e nada realista. Eis a receita. E já que sabemos qual o jeito de fazer teatro de revista, por que não mudamos radicalmente o discurso machista? Portanto, caros amigos, vamos apresentar uma revista brasileira contemporânea. A arte drag caiu no gosto popular nas últimas décadas no Brasil e em grande parte do mundo. Poder se encontrar e trabalhar junto e potencializar tanto a nossa arte quanto o teatro de revista está sendo muito, muito importante, muito legal, e ver que a nossa arte está sendo valorizada de alguma forma também. E eu sei que a gente aprendeu muito com a Neide, mas eu tenho certeza também que eles aprenderam muito com nós.
Baruch FM apresentou. Eu vejo o teatro como um instrumento de provocação. Ah, o teatro pra mim ele é tudo. Hoje eu não vivo mais sem ele. Em produção. O teatro pra mim é a união de várias pessoas que tem algo a mostrar, que tem algo a falar pra sociedade. É uma grande responsabilidade. Casa lotada, energia muito boa. Simplesmente incrível. Termina aqui mais um Vozes no Palco. Apresentação a Frane Vanderlei. E continue com a programação da Rádio Baruch FM. Até um próximo programa. Vozes no Palco, na Baruch FM, um papo bem descontraído na sua web rádio.